O Brasil enfrenta desafios significativos em relação à produtividade no ambiente de trabalho. Estudos recentes apontam que a baixa qualidade da educação e a falta de capacitação profissional são fatores determinantes para esse cenário. Para entender melhor essa relação e trazer dicas sobre o que você pode fazer para se manter produtivo, recebemos aqui no estúdio a Lilian Sanches, consultora em liderança e gestão de pessoas. Lilian, queria te agradecer por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho de práticas aí de como melhorar esse cenário. Lilian, quais são os principais fatores que contribuem para a baixa produtividade no Brasil? A gente tem uma série de fatores, né? A gente ficaria aqui horas falando sobre esses temas. Um dos fatores que a gente sempre traz é a questão da própria tecnologia. Então, a gente ainda tem aí uma defasagem do investimento, né? E do quanto isso custa para a gente, ainda mais quando a gente fala hoje das nossas taxas de juros que estão bem elevadas, então trazendo ali uma dificuldade maior para as empresas de captar recursos e conseguir investir nessa industrialização, nessa tecnologia para a utilização dentro das empresas. A gente tem um fator nosso tributário e jurídico, porque traz muita incerteza e insegurança para investidores e também traz muita complexidade para o nosso cenário de competitividade. Então, isso é um dos fatores que sempre aparece nesses estudos. Mas o principal deles, que acho que é um dos temas que a gente mais precisa falar hoje aqui, que está no nosso alcance, inclusive, resolver, é a questão da capacitação da mão de obra. Então, cada vez menos nós temos profissionais bem formados, daí eu vou frisar o bem formados, né? Não é só uma questão de escolaridade, de ter altos níveis de graduação, mas bem formados, com competência, com capacidade para transformar conhecimento em resultado dentro das empresas. Esse é o grande ponto que a gente tem hoje. A gente pode entender que a baixa educação ela acaba influenciando a produtividade do trabalhador? Totalmente. Inclusive, assim, nas empresas é muito discutido. A gente precisa separar baixa escolaridade, que a gente teve uma elevação da escolaridade. Então, assim, quando a gente fala baixa escolaridade, as pessoas vão até pensar, e eu mesmo sou exemplo disso. A minha família, antes de mim, né, antes da minha geração, não tinham pessoas com graduação, com pós-graduação. Então, da minha geração para frente, que a gente teve esse acesso, essa possibilidade. Então, houve uma elevação dos níveis de escolaridade no Brasil, isso é um fato. Qual que é o grande problema? É a qualidade dessa educação. Então, hoje a gente tem um número alarmante de analfabetos funcionais, então pessoas que chegam, por exemplo, com um diploma de graduação na mão, mas que não conseguem fazer uma interpretação de texto. Pessoas que têm uma graduação e que não conseguem entender como aplicar aquele conhecimento. Por quê? Porque elas foram passando ali de ano, passando de fase no jogo da vida, mas sem ganhar maturidade, sem ganhar realmente a aplicabilidade para aquilo que elas fazem. E daí essas pessoas chegam na empresa. A gente tem um déficit muito grande da nossa cultura de aprendizagem, então cada vez menos as pessoas leem, né? E daí a pessoa nunca lê um livro na vida e ela chega na empresa para trabalhar, primeiro dia dela de trabalho, ela já recebe um bloco de procedimentos para ler. Ela não tem o hábito, ela não tem a cultura de aprendizagem e ela é um analfabeto funcional. Ela foi alfabetizada, mas ela não consegue ter uma interpretação daquilo. Ela vai simplesmente passar aquelas folhas, marcar xizinho numa prova, numa avaliação, mas ela vai conseguir fazer algo com isso? Ela aprendeu de fato? Se ela tiver que agregar valor, se ela for questionada sobre resolver problemas, ela vai conseguir? E esse é o nosso grande ponto, e a gente não consegue evoluir, tirar as pessoas desse operacional, levar as pessoas para essa posição mais estratégica de aplicação de conhecimento. Não tem como a gente separar a vida da tecnologia mais. Você pega uma chave de um carro, tecnologia. Tudo hoje está aqui. A gente até brinca, né? Perdeu o telefone, perdeu metade da vida, porque está tudo aqui dentro. O fato de existirem pessoas que que têm essa defasagem de educação, né? Com a alta tecnologia, isso vai distanciando cada vez mais esse personagem da realidade das empresas de hoje. Esse é um ótimo ponto, né? A gente vem discutindo muito isso hoje com o uso mais massivo de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é um ótimo recurso para todos nós, as empresas estão cada vez mais utilizando desse recurso, mas você tem alguns aspectos nesse uso da inteligência artificial. Primeiro, você precisa saber pedir. Então, não adianta você chegar lá e fazer um pedido de alguma coisa de uma forma muito simples, rasa, né? Ou de algo que parece óbvio para você.
Então você precisa saber elaborar a sua pergunta. Para isso você precisa saber ali como fazer esse questionamento de uma forma mais efetiva. E a gente está falando aqui sobre pessoas que têm uma dificuldade de aprendizado, que já chegam nesse nível. Depois que você consegue, então vamos dizer que você pega ali os prompts prontos na internet e consegue ainda adaptar e consegue aplicar. Você precisa analisar. Por quê? Porque você precisa fazer um deparo entre o que a inteligência artificial trouxe e a aplicação disso dentro do seu ambiente de trabalho. Cada empresa é única. Aqui é uma empresa, né? Vocês têm regras, procedimentos, uma forma de trabalho. Se a gente vai para outra empresa do mesmo segmento, são outras regras, outros procedimentos. Então não adianta pegar uma coisa de um lugar e aplicar no outro, não dá certo. Eu preciso conseguir criticar o que a inteligência artificial me trouxe. E para isso eu preciso do quê? Do nível de senioridade maior, tanto do conhecimento técnico, do conhecimento do tema, quanto também dessa questão de eu conseguir fazer boas análises. E daí onde a gente tira toda essa galera mais júnior na questão de habilidades e conhecimentos, que não conseguem fazer essas boas análises, que não vão conseguir sequer usufruir do tanto de coisa positiva que essa inteligência artificial, que essas novas tecnologias têm trazido para a gente. Como é que a educação profissionalizante ela vai contribuir para o aumento da produtividade? A gente tem hoje um problema muito sério, e daí aqui eu posso até vestir a minha roupa de professora, né? Porque então eu dou aula ainda hoje em cursos livres, cursos abertos, palestras, aula de pós-graduação, graduação, e a gente encontra um desafio ali na sala de aula, né? Primeiro, das nossas metodologias de ensino. A gente está ensinando hoje da mesma forma, na maioria, como era ensinado há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então, assim, as metodologias de ensino, elas vêm se adaptando, mas isso daí ainda está num ritmo muito lento, ainda está num ritmo muito devagar. As formações hoje ainda estão muito teóricas, então é um exemplo, eu fiz uma pós-graduação recente, estou sempre buscando novos conhecimentos, a pós foi muito boa, mas eu saí de lá com a sensação de que se eu não soubesse já aplicar, não seria por ali que eu aprenderia. Então é muita teoria e pouca prática. E hoje o que a gente precisa? A gente precisa de prática. Então quando a gente pega modelos que hoje não estão sendo tão valorizados como a gente tinha antigamente, uma valorização muito grande no nosso Senai, dos cursos profissionalizantes, dos cursos técnicos, onde qual que era o objetivo? Você entrava, você começava e você tinha exatamente esse aprendizado dirigido, onde você começava a aprender algo na máquina, no processo, dentro de uma empresa, já numa parceria. A gente precisa voltar uns passinhos e voltar para esse tipo de aprendizado, onde as pessoas consigam saber fazer alguma coisa e não só ter um diploma. Então a gente tem criticado muito essa questão do currículo cheio de diplomas e certificados, gera uma expectativa na pessoa de que eu sou extremamente capacitada, mas no fim o que o mercado valoriza? Resultado, entrega. Se você não sabe fazer, se você não sabe entregar, se você não sabe criticar, você não tem espaço, não tem valor. É o caso da inteligência artificial, né? Sem saber perguntar, você não vai ter resultado nenhum. Ou o resultado nunca vai ser satisfatório, né? Exatamente, ou até um resultado errado que você vai entregar como certo, porque você não teve capacidade, né, de fazer uma análise ali em cima daquilo. Ô Lilian, o nosso ambiente econômico, né, ele acaba impactando na produtividade também? A gente chora ou a gente só comenta o assunto, né? Vamos comentar. Sim, a gente tem uma instabilidade econômica muito forte, né? No nosso país não é de hoje, não é uma questão só de qual político está hoje sentado no governo, mas assim a gente entender a economia do país como um todo. Então, sim, nós vivemos um período de instabilidade não só no país, mas global, né? Com várias ações aí interferindo diretamente nos cenários geopolíticos e que influenciam na economia. E que isso trazem para as empresas, por exemplo, saiu um dado bem recente sobre a nossa elevação da taxa de juros no Brasil, que impactou diretamente no número de empresas em recuperação judicial. Então, assim, as empresas começam a tirar realmente o pé do acelerador do investimento, porque para eu captar recurso está muito caro, eu preciso pagar aqueles que eu já peguei e que já estão com um custo muito mais elevado do que quando eu captei esse recurso, e para fazer um novo investimento hoje eu vou pensar 10 vezes. Então, como a gente falou, será que eu contrato pessoas mais qualificadas? Será que eu contrato programas de desenvolvimento para essas pessoas? Será que eu contrato novos equipamentos? As empresas estão com muita dúvida sobre esse cenário todo, e com isso elas tiram um pouquinho essa aceleração e todo mundo sente. Acaba virando uma bola de neve de desaceleração. Que coisa, né? E é um ambiente bem complicado, porque imagino na cabeça de um gestor, de um contratante, o que fazer numa situação, porque se ele tem alguém que não está sendo produtivo, mas que tem uma certa experiência no que ele faz,
que ele faz? Ele treina aquela pessoa ou ele tira aquela pessoa dali e coloca alguém sem experiência, mas que teoricamente tem mais qualificação? É um ambiente complicado de se tomar uma decisão, né? Pelo menos aparentemente. Não é uma decisão simples. A gente tem uma frase, né, que eu gosto bastante, que é: a decisão que eu preciso ter muitas vezes é se eu treino para depois a pessoa ir embora, ou se eu mantenho a pessoa sem treinar e ela fica aqui e faz tudo errado. Né? Então, assim, a gente tem muitos paradigmas quando a gente está falando de gestão de empresas. Um deles é o desenvolvimento. O que a gente sempre indica é que a empresa precisa se responsabilizar, inclusive, sobre esse déficit que vem social. Então, as pessoas chegam com uma baixa qualificação, com uma falta de aplicação de conhecimento, a empresa vai ter que absorver isso e transformar isso realmente em uma oportunidade, tanto dela, da sua parte social enquanto empresa, de investir nas pessoas, de acreditar nas pessoas, de desenvolver, mas transformar também isso em potencial competitivo. Então, até como benefício, né? Quando você trabalha numa empresa que acredita nas pessoas, que investe nas pessoas, que desenvolve as pessoas, você se sente muito melhor naquela empresa, porque você sabe que a empresa está investindo em você. Então, os funcionários vão ver isso como extremamente positivo. O mercado, você vai começar a agregar, né, então, esse conhecimento, transformando isso em resultados. Satisfação do cliente, melhores produtos, melhor qualidade, melhor tempo de entrega, enfim, aqueles indicadores que você vai acompanhar. Então, você também vai ter ganhos diretamente ligados ao negócio. Então, não tem outro caminho. Né? Se a gente está falando que qualificação de mão de obra é uma necessidade, a gente tem dois aspectos aqui muito importantes. Então, um é esse: as empresas precisam investir, não é uma questão opcional, vou ou não vou. É se eu preciso ter gente qualificada, se eu preciso ter as melhores pessoas, eu vou ter que investir nessas pessoas, né? E o segundo ponto é a gente conseguir enxergar, né, quem são as pessoas que querem. Esse é um ponto que eu tenho destacado muito hoje nas empresas, em programas de liderança, né, na gestão das empresas, que é um diferencial no processo seletivo, no processo de avaliação, é a gente conseguir enxergar de novo aquele brilho no olho. Para quem faz sentido? Né? Quem são as pessoas que eu, investindo nela, ela realmente quer fazer? Por quê? Porque desenvolvimento não é uma corrida que eu corro por você. É uma corrida no qual eu te dou o recurso para que você corra. O funcionário tem que querer correr. O funcionário tem que querer fazer. Porque senão o que a gente vê, a empresa pode investir, o funcionário vai no treinamento, participa do processo todo e está lá dormindo, passando a hora, aproveitando o coffee break, né? Tem casos em que isso é ao contrário. O colaborador, ele quer crescer, mas a empresa, ela trava e não vai, e isso acaba gerando um fator desmotivador? Com certeza, existe muito, e é isso que muitas empresas, não enxergando que ela precisa valorizar, reconhecer e dar espaço para os seus colaboradores, ela perde os melhores talentos. Mas isso se vem pelo fato de os líderes que estão ali para tomar a decisão, eles foram mal formados? Ou é uma visão que ele tem que tá bom assim, vai ficar assim? Isso é muito sobre a cultura da organização, né? Eu falo que as ações da liderança, elas são reflexos da cultura da empresa. O que é a cultura da empresa? Elas são todas essas diretrizes, direcionamentos que estão escritos, que são falados, mas que são permitidos também. Ô Lilian, e agora para alguém que sente que a produtividade no trabalho não anda muito legal e tal, o que você poderia falar para essa pessoa? Olha, o primeiro ponto é você analisar os seus processos, né? E como que a gente faz essa análise? O primeiro ponto importante aqui é a gente identificar o que eu entrego de valor. Então, para que eu pare de perder tempo, gastar tempo, né, com tarefas e rotinas que muitas vezes não agregam em nada, e a gente vê muito isso acontecendo. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de como que eu coloco o meu esforço em contrapartida a gerar um resultado. Se eu não tenho clareza do resultado que eu vou gerar, a gente já está com tudo errado, porque eu vou ficar muitas vezes só ocupado trabalhando num monte de coisa à toa, e isso não é produtivo. Tá? Então eu preciso ter essa clareza. Com essa clareza, o que eu preciso pensar, refletir, buscar? É como que eu otimizo esse trabalho. Então existem metodologias que vão ajudar a isso, existem ferramentas, como a gente falou hoje, inteligência artificial, softwares que facilitam muito a reunião. Eu mesmo esses dias tive que fazer um relatório grande e usei uma ferramenta de inteligência artificial que já traz os resumos, os tópicos. Então um trabalho que antes eu faria em 8 horas, 10 horas de trabalho ali, ouvindo um vídeo, gravando, anotando, eu fiz em menos de 2 horas. Então, olha a aceleração de produtividade disso. Então, assim, busque ferramentas, busque metodologia. Identifique também questões emocionais. Porque, às vezes, a gente se apega a tarefas que a gente gosta,
né? Só porque elas nos fazem bem e ela nem precisava estar sendo executada. Assim como a gente tem dificuldade com algumas tarefas, a gente procrastina, a gente vai deixando elas lá para o final porque eu não quero lidar com isso. Então são questões emocionais também ligadas a essa produtividade. Lilian, obrigado, viu? Quero que você volte mais vezes aqui para a gente continuar falando desses assuntos. Obrigada e contem comigo sempre.